Vamos iniciar o PET, volume 2, semana 4, primeiro ano, matemática. Os temas estudados são função do primeiro grau, função crescente e decrescente, raiz de uma função, estudo do sinal. Exemplo 1. Dada a função f de r em r, definida por f de x igual 2x mais 5. Esboce o gráfico, faça o estudo do sinal e determine se a função é crescente ou decrescente. Nós sabemos que essa é uma função do tipo f de x é igual a x mais b, em que a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Eu posso escrever y igual 2x mais 5. F de x é o mesmo que y. Y está em função de x. O coeficiente angular é 2. Quando o coeficiente angular é um número positivo, ou seja, maior que zero, quando a é maior que zero, a função é crescente. A reta terá inclinação para a direita. O coeficiente linear é o b, que é o 5, que nós também chamamos de intercepto y, que é o local onde o gráfico da função f corta ou intercepta o eixo y, que vai ser no 5 positivo. Aqui eu tenho um plano cartesiano. O gráfico, uma função do primeiro grau, é uma reta. Eu sei que ela vai cortar o eixo y no intercepto y, no b, que é 5. Para traçar uma reta, são suficientes 2 pontos. Um dos pontos eu já conheço, falta mais um. Então, para isso, eu vou construir uma tabelinha básica. Na primeira coluna, eu irei colocar x. Na segunda coluna, a função y é igual a 2x mais 5. E na terceira coluna, o par ordenado xy. Posso escolher qualquer valor para x. Vou escolher, por exemplo, quando x é menos 2. Quem vai ser o y? 2 vezes menos 2 mais 5. Onde tem x, eu substituí por menos 2. 2 vezes menos 2 é menos 4, mais 5. Então, y é igual a 1. Formamos o par ordenado, menos 2 de x, 1 de y. Vamos localizar no plano cartesiano, menos 2 de x, 1 de y. E agora, por 2 pontos, traça uma reta. A reta da função f de x é igual a 2x mais 5. Observe onde está apontado pela seta azul, que é o intercepto x, também chamado de raiz ou zero da função. É o local onde o gráfico corta o eixo x, é a raiz da função, é o zero da função. Para determinar o intercepto x, ou o zero da função, eu vou pegar a minha função e igualar a zero. 2x mais 5 igual a zero. 2x igual a menos 5. Desce o 2, x igual a menos 5 sobre 2. Posso deixar na forma de fração ou dividir. Menos 5 dividido por 2, menos 2,5. É a raiz ou o zero da função, que nós também chamamos de intercepto x, menos 5 meios. Falta ainda fazer o estudo do sinal desta função. Estudo do sinal. Para que valores de x a função é positiva? Para que valores de x a função é negativa? Para que valores de x a função é nula? Aqui eu tenho o gráfico da função. Observe que aqui eu tenho o zero da função, a raiz da função, que nós já calculamos e vimos que é menos 5 meios. O eixo x. Eu vou colorir a parte de cima do gráfico e vou colorir a parte de baixo do gráfico. Na parte de cima, eu sempre irei colocar o sinal de mais, porque na parte de cima, a função assume sinal positivo. Na parte de baixo, sinal de menos. Na parte de baixo, f de x, que é a nossa função, assume sinal negativo. E vou responder, quando que a função é igual a zero, quando que a função é maior que zero, é positiva, e quando que a função é menor que zero, é negativa. Primeiramente, quando que f de x, quando que a função
Lembrando que f de x é o mesmo que y. Então, eu estou dizendo, quando que o y é igual a zero? Aqui, no zero da função, onde está apontado pela seta. Portanto, a função f de x é igual a zero se o x é igual a menos 5 meios. Quando que a função é maior que zero? Maior que zero é o positivo. Ela é maior que zero quando x fica maior que menos 5 meios. Então, f de x é maior que zero se x é maior que menos 5 meios. Quando que a função é menor que zero, é negativa, na parte vermelha. Então, veja, a função é negativa quando o x vai ficando menor que menos 5 meios. F de x é menor que zero se x é menor que menos 5 meios. Então, eu posso dizer que se x é igual a menos 5 meios, implica que f de x é igual a zero. Se x é maior que menos 5 meios, implica que f de x é maior que zero. Se x é menor que menos 5 meios, implica que f de x é menor que zero. Lembre que essa é uma função crescente. Observe o detalhe, quando eu uso maior, eu uso maior do outro lado. Quando eu uso menor de um lado, eu uso menor do outro lado. Eu ainda posso utilizar não a simbologia f de x mais y. Se x é igual a menos 5 meios, implica que y é zero. Se x é maior que menos 5 meios, implica que y é maior que zero. Se x é menor que menos 5 meios, implica que y é menor que zero. Exemplo 2. Dada a função f de R em R, definida por f de x é igual a menos 2x mais 4. Esboce o gráfico, faça o estudo do sinal e determine se a função é crescente ou decrescente. Y é igual a menos 2x mais 4. Eu posso falar f de x ou y. Veja que o coeficiente angular é menos 2. Quando o coeficiente angular é negativo, é menor que zero, então A é menor que zero, a função é decrescente. A reta terá inclinação para a esquerda. O coeficiente linear B é 4. Nós também chamamos o coeficiente linear de intercepto y, que é o local onde o gráfico de f vai interceptar o eixo y, que é no ponto 4. Aqui eu tenho um plano cartesiano e lembrando que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Veja que esta reta vai passar no coeficiente linear 4, no y4, no intercepto y, que é 4. Para traçar uma reta são suficientes 2 pontos. Um dos pontos eu já tenho, o outro ponto eu vou conseguir através da tabelinha. Na primeira coluna eu vou colocar x. Na segunda coluna, y é igual a menos 2x mais 4. E na terceira coluna, o par ordenado xy. Eu posso escolher qualquer valor para x. Por exemplo, vou escolher quando x é 3. Então, quando x é 3, o y vai ser menos 2 vezes 3 mais 4. Substituir o x por 3. Y é igual a menos 2 vezes 3, menos 6 mais 4. Y é igual a menos 2. Formamos o par ordenado, 3 de x menos 2 de y. Vamos localizar 3 de x menos 2 de y por 2 pontos, passa uma reta. Aqui eu tenho a reta da função f de x é igual a menos 2x mais 4. Observe onde a seta azul está apontando. Isso aqui é o intercepto x, é o local onde a reta corta o eixo x, ou intercepta o eixo x, também chamado de raiz ou zero da função. Para determinar a raiz ou zero da função, eu vou pegar a função e igualar a zero. Então, menos 2x mais 4 igual a zero. Menos 2x igual a menos 4. Desce o menos 2, x é igual a menos 4 dividido por menos 2, x é igual a 2. Então, a raiz ou zero da função f de x igual a menos 2x mais 4 é 2, que nós chamamos também de intercepto x. Ainda falta fazer o estudo do sinal. Estudo do sinal. Para que valores de x a função é positiva,
Para que valores de x a função é negativa, para que valores de x a função é nula. Então, aqui eu tenho o gráfico da nossa função, aqui eu tenho a raiz ou zero da função, que é também chamado de intercepto x, que é 2, eixo x. Vou colorir a parte de cima do gráfico e a parte de baixo do gráfico. Na parte de cima, sempre o sinal de mais. Na parte de baixo, sempre o sinal de menos. E nós vamos responder. Quando f de x, quando a função é igual a zero, quando a função é maior que zero e quando a função é menor que zero. A função f de x é igual a zero no zero da função, ou seja, se o x é igual a 2. Quando que a função é maior que zero? É positiva. Observe que o x está indo para a esquerda, está ficando menor que 2. Então, se x menor que 2. Quando que a função é menor que zero? É negativa. Negativa é o menos. Veja que o x está indo para a direita, está ficando maior que 2. Então, f de x é menor que zero se x é maior que 2. Nós podemos responder da seguinte maneira. Se x é igual a 2, implica que f de x é igual a zero. Se x é maior que 2, implica que f de x é menor que zero. Se x é menor que 2, implica que f de x é maior que zero. Nós sabemos que essa é uma função decrescente com a reta com inclinação para a esquerda. Observe que na função decrescente, quando eu uso maior de um lado, do outro eu estou usando menor. Quando eu uso menor de um lado, do outro eu estou usando maior. Eu posso representar o f de x por y e escrever. Se x é igual a 2, implica que o y é igual a zero. Se x é maior que 2, implica que o y é menor que zero. Se x é menor que 2, implica que o y é maior que zero. Chegamos ao final da nossa aula. Bons estudos e até a próxima oportunidade.